Dr. Frederico Bussinger, o senhor tem seus 20 minutos. Muito obrigado, senhor Cristóvão, Prexerê, essa seleta bancada de ex-presidentes aqui, né? Tinha até observado, né, dos anos. E quando eu fui convidado para essa mesa, eu aceitei de bate-pronto, e depois, quando eu vi quem eram os companheiros, eu tive a ponto de pedir para desistir, né, porque depois, ter que falar depois aqui do Pavão e do Perro Pato, dois amigos de longa data e também debatedores, eu tive que pensar duas vezes. E, mais do que isso, tive que me organizar aqui para ver, primeiro, não ser redundante, e, segundo, para não entrar em alça de tiro, tá certo? Prudentemente, né? E eu organizei algumas informações que eu espero possam compor esse quadro já trazido aqui. E talvez, de novo, eu pudesse colocar nesse tema um título que, para mim, quase já virou um bordão, de tanto que eu usei, que é "Por que o óbvio não acontece?". E o sentido de buscar a solução para coisas que são tão óbvias, muitas delas nós já ouvimos aqui. E como o Pavão e o Perro Pato deram um enfoque mais nacional, eu quero trazer um pouco a coisa aqui para São Paulo. Um foco, falar um pouco do Brasil, mas focar um pouco em São Paulo, especificamente. O Brasil, ele tem uma particularidade, que ele é um dos 4 países do mundo que tem simultaneamente grandes territórios, grandes populações e grandes economias. Por isso, nesses países, a logística é um fator crítico de sucesso, nesses 4. Porque eu ter grande território e não ter o que transportar a população para abastecer, logística não chega a ser um problema. Ela é um problema quando eu tenho a conjunção desses 3 fatores, como é o caso brasileiro. Pena que nós não vamos tão bem, né? Afora todos os dados muito bem apresentados aqui pelo Pavão, esse índice da performance logística, que é um índice que já vai se consolidando, feito periodicamente, o Brasil está aí em 41º lugar. Ele já esteve pior, já esteve em 50º e quebrados, melhorou, mas ainda assim nós estamos muito distantes daquilo que seria um lugar compatível com a nossa dimensão territorial, economia, população e presença no mercado internacional. E quando nós olhamos esse outro índice chamado Doing Business, esse foi recentemente publicado, semana passada, que é um outro índice, onde a logística é um dos componentes, nós vemos que, inclusive, nós pioramos do ano passado para esse ano. Nós pulamos de 120 para 126, no universo de 183. Isso está divulgado, tem até uma matéria no final de semana sobre isso, nos jornais, e está disponível para download no Banco Mundial. Essa situação, ela já começa a criar algumas dificuldades, e tem como epicentro as grandes metrópoles, né? Esse é um boletim agora de agosto passado, da BBC Brasil, que fala desse impacto, que as grandes metrópoles já começam a sofrer, e o tema da mobilidade e da logística, que estão intimamente associados, ele é um dos componentes que explica isso. O caso brasileiro tem uma variável explicativa muito forte, ou seja, nós somos hiperconcentrados em tudo. Aqui alguns dos indicadores que nós temos concentração, em termos de área, população, PIB e frota. E essa concentração ela vai em direção à cidade de São Paulo. E quase que nós podemos dizer, estamos na casa dos engenheiros, que é uma derivada segunda, ela se concentra na concentração quando vai em direção a São Paulo. Quando se fala da carga em particular, então, isso vai ao limite, ou seja, 50% de tudo que tem origem e destino no estado de São Paulo está aqui na nossa macrometrópole. E a boa notícia é que tudo tende a piorar. Mesmo com os planos do Perro Pato, aqui trazidos, todos os prognósticos indicam, e esse é um estudo da ANUT, que reúne os grandes operadores brasileiros de carga, mostra que nesse horizonte de 2023, que o Perro Pato mencionou, nós teremos uma concentração sobre a concentração em São Paulo.
Eu, particularmente, não acredito que isso aconteça. Não é uma profecia, não é um exercício de fé, porque eu acho que será impossível fisicamente disso acontecer, né? E depois eu quero voltar a comentar esse tema. E no caso específico da cidade de São Paulo, da região metropolitana, isso começa a dar os seus sentidos. Se nós olharmos o PIB já desmembrado nos 3 principais segmentos, indústria, serviço e administração pública, nós vemos que a cidade de São Paulo invariavelmente foi negativa ao longo dessa década, o que tem gerado uma descentralização, que tem os seus aspectos positivos, mas tem também os seus ônus. Quando nós olhamos do ponto de vista tributário, que é um grande indicador, nós vemos que aí as diferenças são brutais, são índices aí nesses últimos 15 anos, aproximadamente, e nós vemos a perda de peso relativo da cidade, da região metropolitana de São Paulo, em contraposição com o aumento dessas cidades da Edge Cities, aqui da mega metrópole, né? E isso mostra, de certa forma, uma tendência para o qual nós devemos estar preparados. Ela é uma tendência como saída, mas ela é preocupante quanto à sua origem. E isso tem efeitos sobre outro aspecto, e aqui eu quero fazer um link com um tema já muito bem tratado aqui pela manhã, que diz respeito às mudanças climáticas, ou seja, São Paulo tem uma lei, a PENC, de 2009, final de 2009, na antivéspera da COP15, né, em Copenhague, e a Política Estadual de Mudança Climática. E, ano passado, houve um grupo de trabalho que estudou o tema de transporte, por uma razão muito clara. Primeiro, é o único item que está previsto especificamente na lei. E um segundo nós vamos ver aqui agora. O transporte é responsável por 13% das emissões planetárias, né, de CO2, de gás de efeito estufa, lato sensu. E, quando nós analisamos as emissões derivadas de energia, quer dizer, queimadas e desmatamento fora, esses 13% viram 23%. Um outro dado interessante é o seguinte: além de ser o setor de maior presença, ele é ainda o que mais cresce. E a explicação está fácil. Essa linha azulzinha indica que no pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, na segunda metade do século passado, com o crescimento do rodoviarismo, houve, então, este crescimento, e é isso que explica. E aí, no pé, nós vemos uma observação que dá, de certa forma, uma pista no sentido inverso. 90% do que é transportado no mundo é sobre águas, que emite apenas 10% do setor de transporte. Vale dizer 2,3% apenas, né? É transportado sobre as águas. E isso é fácil de ser entendido, porque todos sabemos que o transporte ferroviário é mais eficiente e mais amigável que o transporte rodoviário, e o hidroviário mais do que o ferroviário, e o dutoviário mais do que o hidroviário. Ou seja, isso dá, de certa forma, uma hierarquia das nossas ações, por que caminhos trilhar. Só que, no Brasil, onde o mundo é 23, o Brasil é 42. E a explicação aqui se dá por uma combinação perversa de nós termos uma matriz energética mais limpa do que o mundo e uma matriz de transporte mais suja do que o mundo. Mais limpa porque nós temos a nossa matriz baseada em hidroeletricidade, enquanto o mundo usa muito carvão e petróleo, né, e derivados de petróleo. No Brasil, nós estamos à frente na hidroeletricidade. E, em contraposição, o transporte rodoviário, esse dado já foi apresentado de outras formas pelos que me antecederam, nós temos uma matriz mais suja. Então, desta combinação, faz com que, onde é 23, o mundo nós sejamos 42. O caso de São Paulo, então, aumenta essa concentração, porque nós temos acima de 90% transporte rodoviário. Responde pelo transporte rodoviário no estado de São Paulo. Esse número caiu, deve estar hoje na faixa de 91 a 90, mas, mesmo assim, é muito grande esse indicador. Mas não é só a participação do modo rodoviário que causa isso. É também uma forma de má gestão. Esse é um dado estarrecedor. 46% dos caminhões que andam em São Paulo andam vazios. Ou seja, nós estamos consumindo combustível desnecessariamente, estamos consumindo infraestrutura desnecessariamente, estamos congestionando o trânsito, aumentando as tensões, aumentando a emissão desnecessariamente. E, obviamente, isso rebate no cifrão,
rebate nos custos, que é um dos temas nossos aqui tratado. Portanto, nós temos problemas infraestruturais, mas também temos problemas de gestão. Temos problemas de hardware, mas também temos problema de software, poderíamos assim dizer. E isso foi quantificado nesse grupo de trabalho. Quando nós começamos a trabalhar, trabalhávamos com o inventário energético de 2008. E os números, àquela época, já eram preocupantes. Ou seja, onde o Brasil é 42%, São Paulo já beirava 50%. Tem critérios aí diferentes. Mas quando nós terminamos o estudo, no final do ano passado, já tinha saído o inventário de 2010 e esse número tinha pulado para 57%. Em 2 anos, o número pulou de 48% ou 50%, ou subiu para 57%. Então, não só é uma obrigação legal, quanto também é uma necessidade, porque, dentro de uma curva ABC, o transporte no estado de São Paulo é o caroço do abacate. Ou se muda no transporte, ou é inexequível, tanto a meta paulista quanto a meta brasileira. E foi feito um balanço mais específico sobre a questão das emissões, aí estão os dados, isso vai ser divulgado, então eu não quero me deter muito nisso, mas apenas me fixar no seguinte número. São Paulo emitia, em 2005, 40 milhões de toneladas de CO2. 2005, porque é o ano base da lei. Nós fizemos todo tipo de projeções, usamos PIB, crescimento, enfim, e todas as estimativas aí, uma alquimia, sobre o crescimento dos vários segmentos de transporte, e a conclusão a que chegamos é de que, no cenário base 2020, ao invés de reduzir para 32%, que é 40% menos 20%, São Paulo irá emitir 76 milhões de toneladas. Portanto, em síntese, a conclusão é a seguinte: a redução terá que ser de 44 milhões de toneladas. Lembre que está emitindo, em 2005, 40. Portanto, tem que reduzir mais do que hoje emite. Então, ao invés, precisa cair do 76 para o 32. Isso significa que é uma redução. São Paulo precisa ter um sistema de transporte mais do que o dobro de eficiência em relação ao que hoje ele tem, do ponto de vista de emissão. Isso significa que os 20% paulista, na verdade, equivale a 58%. Essa é a redução, é o tamanho da encrenca, se é que a lei vai ser cumprida. Mas estamos trabalhando nesse horizonte. E, certamente, ano que vem, na Rio +20, nós vamos ter que mostrar alguma coisa. Aqui tem uma pista. O trabalho, e eu não vou me dissertar mais sobre ele trabalhou em 3 direções, ou seja, do ponto de vista de emissões, as estratégias vão no campo da energia, vale a tecnologia e o combustível, no modo de transporte, na matriz modal, e do ponto de vista de gestão. Isso, qualquer que seja o critério de redução, porque nós sabemos que não há consenso sobre isso, PIB absoluto, tendencial, per capita, mas qualquer que seja o critério, essa será ou deve ser a estratégia nos transportes. Incidentalmente, a estratégia também para a redução dos custos logísticos. E nessa linha vai a Europa. Agora, em 28 de março, foi divulgado o chamado White Paper atualizado com a Europa no horizonte 2050, ou seja, o Plano Europeu de Transporte do ano 20, para o ano 2050, ele aponta em 2 direções, competitividade e eficiência. Aqui uma curiosidade, um plano que compatibiliza variáveis. É uma coisa que nós nos desacostumamos no Brasil. Os engenheiros de antigamente faziam isso. Os planejadores de hoje em dia, nem tanto. Ou seja, compatibilização de variáveis. Ou seja, é possível ser mais competitivo e é possível ser mais eficiente. E é possível ser ambientalmente mais amigável, que é a linha mestra desse trabalho. Ele trabalha em direção a medidas concretas, né, tem lá 40 medidas, e que tem objetivos muito claros. Eles querem aumentar a mobilidade, não querem reduzir, eles querem eliminar as barreiras, os gargalos que eles têm, querem reduzir a dependência do petróleo, e eles querem reduzir em 60% as emissões até 2050. 60%.
E tem ações, metas nesse sentido, ou seja, 0 carros circulando com combustível convencional, 40% de redução de emissões na navegação e na aviação com combustível, biocombustível, e mudança de 50% na matriz de transporte nas jornadas de média e longa distância, do rodoviário para o hidroviário ferroviário. É bom lembrar que a Europa já é muito ferroviária e ela já é muito hidroviária. Nós sabemos bem disso, aliás, eu já tratei desse tema aqui mesmo, aqui no Instituto de Engenharia. O interessante em relação a esse plano é que ele é o plano europeu. Isso já é uma grande novidade, imaginar que há um plano europeu, um plano negociado. Muito interessante isso, que é uma palavra que nós precisamos reintroduzir na discussão do planejamento no Brasil. E os países estão agora fazendo seus planos dentro disso. Eu, particularmente, tive a oportunidade de dar um evento e, numa missão, trabalhar junto com a Bélgica e como é que eles estão tratando desse tema. Coisas muito inovadoras. E a Bélgica é um exemplo de hidroviarismo e ferroviarismo, tá certo? E eles têm, neste horizonte 2020, que é o plano com segmentação, o transporte rodoviário será já o terceiro. Haverá um empate técnico já com superação do hidroviário e do ferroviário. É nessa linha que estão trabalhando. No caso brasileiro, eu acho que nós precisamos vencer alguns obstáculos nesse caminho. O primeiro é do ponto de vista conceitual. Eu até começaria por dizer que eu não gosto de adjetivos em logística, principalmente a tal da logística integrada. Para mim, se não é integrada, sequer logística é. Ou seja, eu acho que logística não carece de adjetivos. Logística é logística e no sentido que nós vamos aqui tratar, né? Nós, no Brasil, muitas vezes falamos de logística quando nós estamos mentalizando, estamos nos referindo a serviços de transporte. Mas, às vezes, falamos até do serviço de transporte quando, na verdade, nós queremos falar de infraestrutura de transporte. E, às vezes, nem de infraestrutura de transporte nós estamos falando de infraestrutura viária. Ou seja, nós temos um tratamento reducionista em relação a esse tema do que seja logística. Evidentemente que esses 3 ingredientes são peças bases para a logística. Mas a logística vai muito além disso. Ela tem a infraestrutura aí associada, a armazenagem, aliás, o Pavan falou desse tema, os serviços associados, a distribuição espacial na área urbana, isso é um tema da maior importância. A infraestrutura é uma questão que, às vezes, a gente dá pouca bola em relação a ela, como ela é poupadora de tempo, de deslocamentos. A alfândega é um tema sempre presente. Segurança, ou seja, quantos custos logísticos não estão nem na estrada, nem no caminhão. Elas estão na segurança ou na insegurança e nas perdas que estão sendo tratadas. Sistema tributário, que faz nós cometermos absurdos logísticos. Por exemplo, um carro é transportado da Ásia por 20, 25, 30 mil quilômetros, e os últimos 1000 quilômetros ele faz para o seu principal centro de distribuição, que é São Paulo, em cima de cegões em estradas esburacadas, por exemplo. São aberrações de razões tributárias. A articulação intermodal, tão falada e muito pouco praticada. E aqui, uma observação que eu tenho é o seguinte: essa falta de articulação conspira contra os modos ferroviários, modos hidroviários, porque o único modo autossuficiente é o rodoviário. Então, a inexistência de um planejamento e de uma gestão integrada, ela conspira contra e favorece o modo rodoviário. Mas também ajudaria alguns outros aspectos. E eu seleciono 3 do ponto de vista infraestruturais, de hardware, e 2 de software. O primeiro, podem até estranhar, é a descriminalização do agente público nos processos de licenciamento ambiental. Na verdade, hoje, como os agentes públicos, o pessoal da CETESB, do IBAMA, está sujeito à lei de crime ambiental, eles estão medrosos e são muito ciosos, primeiro, de escrever e assinar qualquer coisa, e o segundo, de dar uma visão integrada, uma visão balanceada do tema. Isso aumenta o tempo,
Isso encarece, por vezes, aumenta as mitigações, as compensações, tem impacto direto nos custos de capital, nos investimentos, e vai bater lá na frente no custo final do produto. Seria muito bom que os fiscalizadores e reguladores se limitassem à sua gênesis, ou seja, que o Ministério Público tratasse apenas da legalidade dos processos, de que o Tribunal de Contas tratasse apenas da correção dos seus processos, e assim vai, ao invés de entrar no mérito. O problema do licenciamento do trem do aeroporto é um exemplo típico, que devia virar um case de análise, o licenciamento aqui, a razão de não ter saído, enfim, podemos voltar a falar desse assunto. Ou seja, na prática, eu estou dizendo que os nossos processos decisórios precisam ser lipoaspirados. Nós passamos, de uns anos para cá, a imaginar que mais gente metendo a mão, dissolvendo a responsabilidade, nós teríamos melhores decisões. Nem mesmo do ponto de vista da corrupção isso tem se comprovado, porque até a corrupção tem sido trazida à baila muito mais pelos não fiscalizadores e reguladores do que por eles próprios. Ou seja, nós criamos um emaranhado tal que é chamado de burocracia. Eu não gosto dessa palavra, eu acho que ela é imprópria para essa aplicação. Mas criamos um processo decisório embaralhado que tem custos pesados. Aliás, esse é um dos temas que, nessa pesquisa do Banco Mundial, o Doing Business, é apontado como um dos grandes entraves de fazer negócio no Brasil, e que piorou, está aqui apontado. Uma outra questão, e essa nos diz respeito, agora 2 últimos itens específicos que dizem respeito a nós, engenheiros, e ao nosso mundo da engenharia. E eu chamo aqui do projetar versus planejar. Hoje nós temos um problema sério, que nós imaginamos que planos são sincretismo de projetos. Ou seja, nós pulverizamos os projetos, juntamos aquilo tudo e a publicamos, depois da invenção do PowerPoint, do 4 cores, papel couché, tudo vira uma maravilha. E nós chamamos isso de plano. A pergunta mais fácil para desbaratinar isso tudo é perguntar, tá bom, o projeto será executado, o plano será. Qual é o problema que será resolvido? Normalmente a gente embasbaca qualquer um, porque hoje os planejadores não sabem que problema eles estarão resolvendo, que é básico, elementar. Ou seja, nós estamos fazendo projeto antes de plano, o que é um equívoco. Nós aprendemos isso na escola e o Brasil foi tão bem sucedido no passado na execução disso, né? Então, nós precisamos repensar os nossos planos e saber se efetivamente estamos fazendo plano, e os projetos precisam estar conectados e a serviço dos planos, que, aliás, é o caso em que a Europa está lá indicada. Aquela consistência nós precisamos retomar. E aqui eu tenho que fazer uma observação, particularmente a palavra aqui do Perro Pato. Eu acho que aqueles que defendem que o Brasil deixou de planejar, que, aliás, o Pavão também fez uma menção, terão enorme dificuldade para explicar como é que o Porto de Santos, em 15 anos, triplicou sua movimentação, o sistema portuário brasileiro duplicou e a ferrovia quintuplicou a sua participação no Porto de Santos e no Brasil. Só vai ser possível explicar por geração espontânea. Na verdade, não é isso que aconteceu. Ou seja, foi planejado e muito bem planejado para acontecer o que isso. O açúcar apareceu em Santos e, em 15 anos, dominou 25% do mercado mundial. A soja, que era privativa de Paranaguá, apareceu em Santos porque houve plano e houve projeto. Nós precisamos ser fiéis à história, senão nós vamos cometer e seguir cometendo equívocos daqui para frente. E, por fim, eu queria mencionar uma das fraquezas que eu vejo no Brasil, que é a questão do realizar, do executar. Nós temos um enorme problema de nos iludir a nós mesmos, porque nós declaramos coisas e achamos que, por declararmos, como nós somos muito discursivos, e o PowerPoint foi uma grande contribuição nesse sentido, de que, ao declarar, aquilo acontece e vira realidade. A historinha mais prática, e que eu também já contei em vários auditórios, e assim eu encerro, há 2, 3 anos atrás, eu estive em Singapura, num evento, e tive que cumprir, por ausência de última hora, a agenda do vice-governador de São Paulo, na época, Alberto Goldman.
E um dos lugares que eu visitei em Singapura foi o Ministério do Território. É uma coisa exótica, mas para eles é de extrema relevância, porque como eles não têm nada, praticamente, a gestão física do território e de água, de lixo, e tudo para eles é uma coisa crucial. E, feita uma exposição maravilhosa, descemos para ver as maquetes, aquela coisa, foi tudo sensacional, muito aprendizado. E aí voltamos para a sessão de perguntas, e o secretário de um grande estado brasileiro fez a seguinte pergunta para aquela chinesinha que fez a exposição. Tudo bem, mas isso aí é o que é planejado. Mas, na prática, o que acontece? E ela disse, o que é planejado, acontece. Ele disse, sim, mas a gente sabe que nem sempre as coisas acontecem. E era, o que é planejado, acontece. Aí ele tentou, mas sim, mas e quando é necessário? Aí ela, muito gentilmente, disse, talvez nós estejamos tendo um problema de comunicação. De fato, ele falava um inglês meio macarrônico lá, e talvez eu não esteja conseguindo ter um problema de comunicação. Eu disse, não, eu queria entrar nessa conversa. Eu acho que não há problema de comunicação. A pergunta está muito bem feita e é própria, e a resposta está muito bem dada. O problema não é de comunicação, o problema é cultural. Na cabeça dela, se foi planejado, acontecia. Como é que uma coisa planejada não acontece? E aqui nós deixamos isso, esquecemos disso há algum tempo. Então, se nós não enfrentarmos essas questões, nós podemos até fazer os diagnósticos mais precisos do que os estudos que o Perro Pato tem feito. Aliás, ele faz isso há 30, 40 anos, né, Perro Pato? Já tem. Nós podemos detalhar. Agora ficamos sabendo que a macrologística está fazendo estudos de micrologística. Pode fazer estudo quanto quiser. Se nós não enfrentarmos essas questões, nós vamos remoer sobre esses projetos. Porque, se nós olharmos o PAC, nós vamos ver projetos que estão lá desde a década de 80. Tem projetos que estão lá antes de eu começar a minha vida profissional, e eu já estou indo para a aposentadoria. E nós vamos ficar remoendo isso. Ou bem nós enfrentamos essas questões, ou nós não daremos o passo que necessitamos. Mas eu sou esperançoso. Eu não falo isso como crítica, porque usando esse surrado ideograma chinês, aí das crises e os gargalos, as ameaças e as oportunidades, eu acho que, efetivamente, nós estamos diante de uma oportunidade. E a nossa crise é ampla, não é só financeira, como aparenta ser. Se nós olharmos a agenda do século, nós vemos que temos problemas em várias frentes. Nós temos problema de água, a escassez do petróleo, que pode demorar mais, mas vai acabar, a alimentação, as ameaças ambientais, não é só de mudança climática, tem outras ameaças nos eventos extremos. A agenda do século XXI requer uma nova postura, onde o transporte estará sempre presente, a logística está sempre presente. Então, eu sou esperançoso, porque nós temos uma chance concreta de, efetivamente, praticar aquilo que o Pato, há mais tempo, o Pavan, há mais tempo, nós viemos declarando, todos nós declaremos, balancear a matriz de transporte. Mas, para isso, nós precisamos ter um novo padrão de planejamento, um novo padrão de gerenciamento. Mas a minha esperança decorre porque eu creio que, desta vez, diferentemente das décadas anteriores, nós temos um aliado. E, como eu mostrei alguns dos aspectos, logística, mobilidade e meio ambiente, hoje, são aliados estratégicos. Quase que nós poderíamos dizer que aquilo que é bom para a mobilidade e logística é para o meio ambiente, e o que é bom para o meio ambiente é também bom para a mobilidade e logística. Portanto, eu acho que nós estamos diante de um novo cenário, com novas possibilidades que precisam ser efetivadas. Muito obrigado.